Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso, tá? Com a nossa aula 29. Na última aula, pessoal, a gente estava falando de medida angular, só que a gente tratou da medida angular entre retas, tá? Aqui a gente vai continuar falando de medida angular entre reta e plano, tá? Então vamos lá. Bem, inicialmente a gente vai começar falando de uma definição sobre o que são retas ortogonais e retas perpendiculares. De uma forma bem resumida, pessoal, se a gente tiver duas retas, R1 e R2, com vetores diretores V1 e V2, respectivamente, então dizer que a reta R1 é ortogonal à reta R2 se o produto escalar entre os vetores diretores for zero, certo? Se essa igualdade aqui ocorrer, ok? Então, se o produto escalar entre os vetores diretores das retas, dessas duas retas for zero, então eles estão uma reta está formando um ângulo de 90 graus, né? Ou seja, elas são concorrentes ortogonais. Agora, pessoal, e o que são retas perpendiculares, tá? As retas perpendiculares, ela obedece essa mesma condição, né, que o produto escalar entre um vetor diretor de R1 precisa ser o produto escalar precisa ser zero, certo? Só que além disso, as retas, ou seja, as retas são concorrentes, isto é, elas se interceptam, e neste caso, sendo A1 pertencente a R1 e A2 pertencente a R2, temos que o conjunto formado por esses três vetores são coplanares, de acordo com a condição da definição de retas concorrentes que a gente viu, certo? Resumindo, pessoal, o que acontece em verdade? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Para ser ortogonal, as retas não precisam ser concorrentes. Por exemplo, elas poderiam ser reversas. O que significaria isso? Elas estarem em planos distintos. Imagina que aqui tu tem um plano, tá? E aqui tu tem um outro, por exemplo. Ok? Então, poderia ter uma reta aqui nesse plano, tá? Aqui. E tu poderia ter uma outra aqui, certo? Ou seja, elas estão em planos distintos, mas você pode ver que se você pegar um vetor diretor dessa reta e um vetor diretor dessa outra, eles iam acabar formando um ângulo de 90 graus, certo? Então, o produto escalar entre eles dois seria zero, certo? Pega um vetor diretor daqui, pega um vetor diretor desse plano, dessa outra reta aqui. Aí o produto escalar entre eles seria zero. Mas as retas não seriam concorrentes porque elas estariam em planos distintos, ou seja, elas seriam reversas. Agora, para ser perpendicular, além do produto escalar dar zero, ou seja, eles formaram um ângulo de 90 graus, esses dois vetores, elas precisam ser concorrentes. Isto é, as retas precisam se interceptar. Então, realmente elas vão estar satisfazendo essa condição. Tá? A reta vão estar tocando aqui, se tocando nesse ponto, e logo de acordo com a definição de retas concorrentes que a gente viu nos vídeos anteriores, o determinante entre o vetor V1, V2 e um ponto dessa reta com outro ponto dessa outra reta precisa ser coplanar, tá? Ou seja, esse determinante tem que ser zero. Bem, vamos a alguns exemplos. Olha, vamos analisar essas duas retas, a reta R1 e a reta R2. Observe que essa reta aqui, ela está dado meio aqui na forma simétrica, tá? Aqui o Y é constante igual a 3. Ou seja, essas retas, elas são ortogonais. O que a gente precisa verificar para elas serem ortogonais? Precisa verificar que o vetor diretor dessa reta com o vetor diretor dessa forma um ângulo de 90 graus, ou seja, que eles são zero, produto escalar. Bem, pessoal, a gente sabe que o vetor diretor dessa reta é esse vetor que aparece aqui embaixo, tá? Aqui embaixo. E o vetor diretor dessa é esse x aqui, y, e o y, a componente do y é zero, tá? Porque eu poderia escrever y igual a 3 mais 0t, tá? Na forma paramétrica. Então, aqui seria zero. Então, os vetores diretores dessas duas retas vão ser V1, 8 no x, 0 no y, menos 6 no z,
e V2 igual a 3, 5, 4, tá? Perfeito. Aí você faz o produto escalar aqui, tá? Faz o produto escalar entre esses dois vetores, ou seja, para ser ortogonal, nas formas de o produto escalar tem que dar zero, ou seja, esse produto aqui tem que dar zero. E aí você substitui os valores, tá? Aqueles valores do vetor lá, tá? Aqui, ó, vetor A, B, C, A1, A2, B1, C1, A2, B2, C2. Substitui aqui, faz as continhas, ó, vai dar 24, aqui dá zero, aqui dá menos 24. Então, 24 menos 24, zero. Então, realmente as duas retas são ortogonais, tá? No exercício, vamos tentar resolver esse outro aqui, ó. Determine a posição relativa entre as retas R e S e calcule a medida angular entre elas. Onde a reta S é essa, está dada na forma paramétrica, a reta S está dada na sua forma simétrica, tá? Forma simétrica. Bem, a gente já sabe que daqui, o que a gente precisa verificar? Bem, observe que os vetores diretores da R e S são respectivamente. Aqui a gente já sabe, né? O vetor diretor na forma paramétrica é esse vetor que aparece bem aqui, ó. Ou seja, 1 menos 2 menos 1. E o vetor diretor na forma simétrica é o vetor que aparece aqui embaixo, tá? 3, 6, 3. Então, tá aqui os dois vetores diretores da reta. Assim, observe que o vetor V2, que é esse daqui, eu posso escrever como se fosse 3 escalar o vetor 1, 2, menos 1, tá? Porque se eu pego escalar e multiplico aqui, ó, fica 3, 6, menos 3. Só que esse vetor aqui, pessoal, ele é exatamente o vetor V1. Então, o que eu estou dizendo? Que o vetor V2 ele é igual a 3V1. Ou seja, significa que o vetor V2 ele é paralelo a V1, de acordo com a condição de paralelismo, tá? Ou seja, dois vetores são paralelos quando um é múltiplo do outro, tá? Então, esses dois vetores são paralelos. Se eles são paralelos, pessoal, aí você faz o teste, né? Pega um ponto na reta R, tá? Porque se eles são paralelos, essas duas retas elas podem ser paralelas distintas, certo? Ou concorrentes, tá? Então, para você saber disso, você pega um ponto na reta R e verifica se ele está na S. Se ele estiver na reta S, elas são concorrentes. Se ele não tiver, elas são distintas, tá? Então, ó, peguei um ponto aqui A na reta R. Ou seja, esse ponto A, você já observa aí bem aqui, ó, 1, 2, 3, quando você faz T igual a 0, tá? Então, eu sei que esse ponto está na reta R. Então, para estar na reta S, precisa satisfazer essa condição. Ou seja, eu vou substituir aqui no lugar do x, y, z, 1, 2, menos 3. E aí você verifica se essa igualdade é satisfeita. Aqui fica menos 6 sobre 3, menos 1 sobre 6. Daqui já dá para ver que essa é diferente dessa, tá? Isso aqui daria menos 2, né? Aqui daria menos 1 sexto. 2 não é diferente. É diferente de menos 1 sexto, não é igual. Então, esse ponto A não pertence à reta S. Assim, concluímos que essas retas são distintas, tá? Bem, em nota de curiosidade, por exemplo, se o θ, isso aqui foi o que a gente estudou no vídeo anterior, tá? O ângulo entre duas retas. Se o θ é o ângulo entre essas duas retas, observe que, conforme a gente viu, o cosseno desse ângulo θ, ele é dado pelo V1 escalar V2, pelo módulo do produto escalar, dividido pela norma de V1 vezes a norma de V2, tá? Isso aqui a gente viu no vídeo anterior. Bem, a gente já acabou de calcular aqui em cima. Calculou? Não, a gente ainda não colocou, mas dá para calcular simplesmente, tá? Faz o produto escalar entre esses dois vetores. Ó, vai ficar 1 vezes 3, 3, 2 vezes 6, 12, ou seja, 15. Menos com menos dá mais, então 3 dá 18, tá? Então, o produto escalar entre esses dois vetores aqui vai dar 18, que é positivo, então o módulo dele é 18. E aí você calcula a norma lá, que com certeza também vai dar 18 cada uma, tá? Aí ficaria 18 por 18, que daria 1, ou seja, o cosseno de θ é 1. Ou seja, mas quem é o θ? É o arco cujo cosseno é 1, tá? É o arco cujo cosseno é 1. É assim que a gente escreve. θ é o arco cujo cosseno é 1. Agora, onde o cosseno é 1, pessoal? Quando o ângulo é 0 graus, tá? Ou seja,
quando o ângulo θ, se o cosseno de zero é 1, certo? Então, o ângulo θ entre essas duas retas é zero, o que era de se esperar, né? Porque já que essas duas retas elas são distintas e são paralelas, então elas estão assim, né? Ou seja, elas nunca se tocam e nunca vão formar ângulo nenhum, né? Porque elas não vão se tocar, certo? Então, o ângulo é 0 grau. Perfeito? Tá, vamos lá fazer mais um exemplo. Bem, olha, seja x, esse x aqui eu coloco assim, tá? Mas no fundo ele é aquele ponto, x, y, z, tá? Ou seja, se considera essas duas retas aqui. Essa aqui dada na sua forma vetorial, ou seja, tá aqui o ponto A1 mais t, V1, tá? Ou seja, V1 é o vetor diretor dessa reta. E S, que é x igual a A2 mais t, D2. Então, as duas retas estão dadas nessa forma vetorial. Bem, tá aqui o V1, tá aqui o V2. Aí você faz o produto escalar entre elas e você observa aqui, ó. Se você faz o produto escalar entre esses dois vetores, aqui vai dar menos 1 mais 2 menos 1. Menos 1 mais 2 menos 1, que dá 0. Então, R é ortogonal a S, tá? Como V1 e V2 não são paralelos, você observa aqui, tá? Para ser paralelo, por exemplo, 1 teria que estar para menos 1, assim como 2 teria que estar para 1. Aqui você já observa, aqui daria menos 1 igual a 2? Não, isso aqui é diferente, tá? Então, esses vetores V1 e V2 não são paralelos, então as retas são reversas ou concorrentes, tá? Se eles forem paralelos, você tem duas possibilidades. Ou elas são até esqueci, coloquei errado aqui, coloquei concorrente, tá? Mas elas são reversas ou, deixa eu ver aqui, até que elas são reversas, fugiu a palavra da minha mente, entendeu? Ou concorrente, tá certo, tá? Ou seja, elas vão se interceptar. Então, para a gente saber disso, onde foi que eu parei? Foi aqui, tá? Para a gente saber disso, a gente pega um ponto da reta R, pega um ponto da reta S, tá aqui os dois pontos, tá? A1, A2. E para ela ser, por exemplo, concorrente, o determinante tem que dar 0, tá? O determinante é entre quem? O vetor V1, o V2, onde o V1 e o V2 são os vetores diretores de R1, RS, respectivamente. E esse vetor AB, que é um vetor formado por os pontos, um ponto de R e outro ponto de S. Ou seja, quem é AB? É B menos A, que é fazer a diferença aqui, ó. 2 menos 1, 1. 4 menos 2, 2. 4 menos 3, 1. Tá aqui. Aí, quando você verifica aqui esse produto, esse determinante, você observa, ó, que a primeira linha é igual à terceira. Então, se tem duas linhas iguais, o determinante é 0, tá? Logo, esses vetores são coplanares e, portanto, a gente conclui que R e S são concorrentes, tá? Portanto, R e S sendo concorrente e o produto escalar entre eles dando 0, estamos aptos a usar a definição de retas perpendiculares. Ou seja, R e S são duas retas perpendiculares, tá? Bem, pessoal, eu deixo esses exercícios aqui para vocês treinarem, tá? Proposto, calcular o valor de M para que essas duas retas aqui, sejam ortogonais. Ou seja, você usa aí para ela ser ortogonal, você precisa ter que os vetores diretores tem que dar, o produto escalar tem que dar 0, tá? Então aqui já está o vetor diretor da reta, tá? S é 2 menos 1 e 5. E aqui ela está dada na sua forma reduzida, tá? Mas aí você pode parametrizar, por exemplo, você faz x igual a t. X igual a t, aí o y vai ser nt menos 2 e o z vai ser menos 1t, tá? Aí você cai nessa forma paramétrica e aí você consegue calcular qual é o vetor diretor. É só fazer, tá? Tá, vamos lá, pessoal. A medida angular entre reta e plano.
Que é basicamente o que a gente queria. Inicialmente, nós vamos falar um pouco sobre a perpendicularidade entre reta e plano, tá? Bem, imagina que você tem um plano π com um vetor normal n e uma reta R com um vetor diretor V1, certo? Dizemos que R e π são perpendiculares se o vetor diretor da reta R é paralelo ao vetor normal. O que é de se esperar, né, pessoal? Observe, você tem um plano π aqui, ó, e aí a tua reta tá aqui, ó. Olha o vetor diretor da reta, V1. Agora, para essa reta, o vetor normal não é um vetor que forma um ângulo de 90 graus, ou seja, que é perpendicular ao plano, tá? Que é ortogonal ao plano. Então, significa o seguinte, pessoal, que se o vetor diretor da reta for exatamente paralelo ao vetor normal, então é claro que esse ângulo aqui ainda continua sendo 90 graus, certo? E se interceptando aqui. Então, essa é a condição. Para que o plano e uma reta sejam perpendiculares, é preciso verificar simplesmente que o vetor diretor da reta é paralelo ao vetor normal do plano, tá? Bem, tem alguns exercícios dessa parte aqui, tá? Lá na nota de aula, caso você sinta vontade, dê uma olhada lá na página 118 e 119. Vamos lá. Agora sim, vamos à definição de medida angular entre, tá? Medida angular entre uma reta R e um plano π, tá? Bem, essa medida a gente vai denotar por ângulo entre R e π, tá? E em radiano, olha a definição. Como é dado esse ângulo? Ou seja, o ângulo entre a reta R e o plano π, ele é π sobre 2 menos o ângulo entre a reta R e S. Bem, a reta R, você sabe, ela foi dada. E quem é a S? Onde S, pessoal, é qualquer reta perpendicular a π, tá? Então, observe, pessoal. Bem, eu tenho meu plano π, tá aqui, tá? E eu tenho a minha reta R, ok? O que eu quero, na verdade, é esse ângulo θ aqui, ó. Esse ângulo θ. Porque esse ângulo θ, ele é o ângulo formado entre a reta e o plano. Mas observe, pessoal, quanto é que vale essa medida aqui, ó, todinha? Não é 90 graus? Ou melhor, esse ângulo aqui é 90 graus, que em radianos é π sobre 2. Então, eu quero esse ângulo. Mas quem é esse ângulo? Não seria esse ângulo todo, que é o maior, que é π sobre 2, menos o ângulo, menos o ângulo formado por essa reta S e essa reta S. Essa reta R com essa reta S. Observe. Se eu tenho dois casos, né? Eu tenho esse ângulo e esse ângulo. E eu sei que esse todo é 90. Então, se eu pegar o todo, que é 90, e subtrair esse, sobra esse. Certo? Então, é por isso que a definição de ângulo entre um plano e uma reta pode ser dada dessa forma. Ou seja, entre um ângulo, entre π sobre 2 menos o ângulo de uma reta R ou uma reta S. E a gente já sabe calcular o ângulo entre R e S, que a gente já viu no vídeo anterior, tá? Então, observe que está bem definido, tá? Então, vamos realmente tentar entender melhor o cálculo desse ângulo, tá? Ou seja, vamos tomar um plano π com vetor normal N, uma reta R com vetor diretor V1, e o θ é o ângulo entre R e S. Eu quero saber como calcula-se esse θ, tá? Então, observe. Se S é uma reta perpendicular a π, de acordo com aquela definição de retas perpendiculares a um plano, a gente viu que para ser perpendicular, basta que o vetor diretor da reta S seja paralelo ao vetor normal. Ou seja, vamos tomar o vetor diretor, o vetor V2, que é o vetor diretor da reta S, igual ao vetor normal, tá? Então, pela definição anterior, se eu colocar φ igual ao ângulo
entre a reta R e S, ou seja, o que é que eu tenho, pessoal? Olha, θ, pela definição anterior, eu estou fazendo θ esse ângulo aqui, ó, entre R e π. Então, eu tenho que θ é igual a π sobre 2 menos quem, pessoal? Olha aí, menos o ângulo entre R e S, que eu chamei de φ. Então, pela definição anterior, eu tenho que θ é igual a π sobre 2 menos φ, tá? Isso aqui vem da definição. Isso implica o quê, pessoal? Ó, eu vou passar o φ para cá, fica φ igual a π sobre 2 menos θ, ok? Aí, o que eu calculo? Então, eu vou calcular o ângulo, o cosseno desses ângulos. Então, o cosseno de φ, por essa igualdade, é o cosseno de π menos π sobre 2 menos θ. Aí, o que eu vou usar, pessoal? Eu vou usar o cosseno da diferença, tá? Ou seja, o cosseno da diferença é o quê? Cosseno A, cosseno B, seno A, seno B, mais, tá? Então, observe. Aí, eu faço isso. Cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B, tá? Então, o cosseno de φ é igual a essa expressão. Mas, o cosseno de π sobre 2, pessoal, ou seja, o cosseno de 90 graus é zero. E o seno de π sobre 2 é 1, ok? Então, ou seja, essa parte aqui some e aqui fica simplesmente o seno de θ. Então, eu tenho o quê? Que o seno de θ é igual ao cosseno de φ. Só que a gente sabe calcular o cosseno de φ, pessoal. Ou seja, quem é o cosseno de φ? É o cosseno entre duas retas. A gente acabou de ver no vídeo anterior a fórmula. É o módulo do produto escalar entre V1 e V2 dividido pela norma de V1 e V2, tá? Onde V2 é exatamente o vetor normal. Então, substituindo aqui, a gente tem que o seno do ângulo θ, observe que o θ é o ângulo entre o plano e a reta, tá? O seno do ângulo θ é exatamente dado dessa maneira. O módulo de V1 vezes o vetor normal, dividido pela norma de V1 vezes a norma do vetor normal, tá? Então, esse é o cálculo. Vamos lá resolver um exercício, ó. Determine a posição relativa da reta R com o plano π e calcule o ângulo entre R e π, tá? Onde está aqui a reta? Bem, a reta, ela está dada na sua forma, poderia dizer meio que simétrica, tá? Eu poderia ter aqui que aqui está por 1, aqui está por 1, tá? Que também poderia estar por 1, tá? Então, e o plano π, ele é simplesmente z igual a zero, tá? Então, observe. Quem seria, na reta R, a gente tem que x é zero, tá? Tá bem aqui, ó, x igual a zero. Poderia escrever dessa maneira, tá? Fica melhor. X é zero e y menos z é zero, tá? Que implica que eu poderia escrever o seguinte, ó, x zero, então eu poderia escrever como se fosse 0 mais 0t, tá? O y é igual a 0 mais 1t. Por quê? Eu poderia fazer, por exemplo, z igual a t, tá? Z igual a t. Aí ficaria y igual a t, certo? Se z é t, passa para cá, y igual a t. Então, eu poderia escrever y igual a 0 mais 1t. E z igual a 0 mais 1t, porque eu fiz z igual a t, tá? Então, 0 mais 1t. Então, daqui eu tiro quem é meu vetor diretor dessa reta. Tá aqui, ó, o vetor 0, 1, 1. 0, 1, 1. E no plano π, pessoal, eu posso escrever o plano π, que está simplesmente z igual a 0. Observe, eu posso escrever 0x mais 0y, z mais 0, tá? Ou seja, não terei nada. Só para mim ver quem é o vetor diretor. Quer dizer, o vetor normal. Quem é o vetor normal, pessoal? É 0, 0, 1, tá? É os caras que aparecem aqui, A, B, C, tá? Então, tá aqui o vetor normal. E aí, de acordo com a definição acima, quem é o produto escalar entre esses dois vetores? Ó, vai dar 0, 0, 1, tá? O produto escalar vai dar 1, que é diferente de 0, perfeito. Isso implica que R é secante a π, formar um ângulo lá. Ou seja, o mais importante é isso daqui. Quem é o θ? Ou seja, seja θ igual ao ângulo entre essa reta e esse plano, e é isso que a gente quer saber. E aí a gente viu pela fórmula acima que o seno desse ângulo θ ele é dado por essa fórmula, tá? Aí é só substituir os valores, né?
o produto escalar de V1 com N dá 1. Aí quem é a norma de V1? Ó, é a raiz quadrada das componentes ao quadrado, que vai dar a raiz quadrada de 1 quadrado mais 1 quadrado, que dá 2. Então, a raiz de 2. E quem é o produto escalar entre, quer dizer, a norma de N? Ó, daria a raiz quadrada de 0 quadrado mais 0 quadrado mais 1 quadrado. Então, daria 1, tá? Então, dá isso daqui. Então, o seno de θ é 1 sobre a raiz de 2, que racionalizando, tá? Ou seja, multiplicando por raiz de 2 em cima e embaixo, fica raiz de 2 sobre 2, tá? Então, aí você se pergunta, e quem é o ângulo? Bem, o ângulo vai ser o ângulo θ é o arco cujo seno é raiz de 2 sobre 2. Aí eu pergunto, onde o seno é raiz de 2 sobre 2? Tá? É exatamente no arco, né, de π sobre 4, ou seja, π sobre 4 radiando, ou seja, que é o ângulo de 45 graus. O seno de 45 graus dá π sobre 2, quer dizer, da raiz de 2 sobre 2, tá? Então, o nosso ângulo procurado é θ igual a 45 graus, certo? Aí, fazendo um cálculo muito análogo ao anterior, observe até que as equações só mudam um pouquinho aqui, tá? Acho que são até a mesma. São a mesma, porque eu poderia passar o z para cá, ficaria menos z igual a 0. Bem, aqui é a mesma coisa, então, como a gente poderia concluir aqui? Mas aqui a gente não tem que o x é 0, então a gente poderia escrever assim, ó, faz x igual a t, por exemplo. Então, fica x igual a t, eu poderia escrever x igual a 0 mais t. Como x é igual a y, então ficaria y igual a 0 mais t também. E também igual a z, z igual a 0 mais t. Então, o vetor diretor aqui, observe que mudou, ficou agora 1, 1, 1, tá? E do plano que escreveria exatamente igual ao anterior, teria o vetor diretor, o vetor normal igual a n igual a 0, 0, 1, tá? E aí, calculando o produto escalar, novamente, entre esses dois vetores, observe porque essas duas entradas zero, só vamos ter valor na terceira entrada, que dá 1, que é diferente de 0, então as retas vão ser secantes aí, tá? E o ângulo θ, ou seja, que a gente quer calcular, ou seja, que é o ângulo entre R e π, tá? E aí a gente viu que o seno de θ, usando a fórmula acima, ele é calculado dessa maneira, ou seja, o módulo do V1 normal é o V1 escalar normal, dividido pela norma de V1 vezes a norma de N, tá? E aí, fazendo as contas, pessoal, o que a gente vai ter? Ó? Observe. Aqui em cima vai continuar, né? A gente já calculou que dá 1. E aqui, ó, a norma de V1 faria a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 quadrado mais 1 quadrado, que daria 3. Então, daria a raiz de 3, tá? Vezes 1. Então, isso daqui, racionalizando, multiplicando por raiz de 3 em cima e embaixo, fica raiz de 3 sobre 3. Ou seja, o seno de θ é raiz de 3 sobre 2. E o θ vai ser o arco cujo o seno é raiz de 3 sobre 3, que é π sobre 3, ou seja, um ângulo de 60 graus, tá? Ou seja, o seno de 60 graus da raiz de 3 sobre 3, tá? Verifique lá naquela tabelinha. Bem, pessoal, e esse é o nosso vídeo de hoje, tá? Isso aí, como eu falei no vídeo anterior, ele é um vídeo complementar, tá? Que vai auxiliar vocês aí em alguns exercícios, talvez mais na frente no curso. E para a vida também, tá? Então, não vou cobrar ele na prova, mas eu espero que vocês assistam e entendam um pouco mais sobre isso, tá? Até a próxima aula.